Salve, boa tarde. Estamos aqui falando sobre a cocontração, né? Eu trazendo um pouco da teoria do que é fundamentado para você entender como que será trabalhado no grupo Ondas Funcionais que inicia nessa quinta-feira, 27 de outubro. Acontece todo online. Então, no primeiro vídeo, no vídeo de ontem, que já foi postado, eu trouxe um conceito só para familiarizar sobre o que é a cocontração, do que se trata, de onde que surgiu. E agora eu continuo falando um pouco mais sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o que são ondas que acontecem como movimento no corpo e por isso que quando isso é possível, elas são consideradas ou nomeadas como ondas funcionais. Então, a cocontração ela é uma das habilidades que já existem no corpo, né? Ela faz parte de um conjunto de habilidades que a gente pode estimular, desenvolver dentro de vários grupos que todos nós temos, como, por exemplo, uma propriocepção, né? Que também eu vou falar em algum momento. Todos nós temos essa noção do corpo, esse desenvolvimento do corpo, a capacidade de desenvolver uma noção do corpo, mas isso está latente, 80% de latência da maioria de nós. Então, a cocontração, ela vê o corpo como uma inteligência e esse trabalho, esse desenvolvimento nesse pensamento da leitura corporal, ele entende ou ele pratica, estimula dentro do que já é num sequenciamento, dentro do que já é realmente o desenvolvimento do corpo humano. Desde a vida intrauterina, todas as etapas que a gente passa até alcançar a verticalidade, a posição de pé, considerando também como que é o caminhar, quais movimentos que o nosso corpo pede, entendendo que isso é natural e que em algum momento a gente sai de uma educação, de um desenvolvimento e que a gente vai para um lugar de condicionado. Mas hoje eu quero falar sobre as cadeias musculares, que é por onde propagam essas ondas do movimento, dos impulsos que acontecem, que quando circulam livremente, a gente denomina como ondas funcionais. Então, por exemplo, se eu pensar em um movimento do corpo, e cada movimento do corpo dentro das articulações que ele envolve, eu tenho o que a gente chama de músculo motor primário. Então, se eu quero elevar o meu braço, eu tenho um músculo motor primário e tem vários outros músculos ali que ajudam, né? Para fazer qualquer movimento no corpo, a gente tem um grupo que para aquele movimento é denominado agonistas, que fazem o movimento, e tem um outro grupo que é considerado antagonistas. Esse pensamento, ele amplia tanto o olhar que lá na Universidade de Fisioterapia a gente vê agonistas e antagonistas como músculos. Agonistas que fazem o movimento. Então, se eu quero inclinar anterior para o meu corpo para frente, eu tenho um dos músculos aqui que é o reto abdominal que faz o movimento e eu tenho músculos posteriores que são, lá na fisioterapia, contrários ao movimento. E aqui na cocontração a gente vai ver esse equilíbrio desses músculos agonistas e antagonistas como os músculos que fazem o movimento e o grupo muscular que permite o movimento. E essa é a beleza, assim, desse equilíbrio, quando eu tenho esse equilíbrio e esses músculos, o nosso corpo trabalhando com cadeias musculares, praticando a complementariedade, e aí eu vejo a complementariedade em ondas acontecendo no meu corpo e também alcançando ou sendo representado também no meu psiquismo. E vice-versa. Então, quando eu estou fazendo o movimento, o grupo que faz o movimento é uma energia mais yang de fazer acontecer, e o grupo muscular que complementa, que poderia até ler lá na física o contrário, mas na verdade permite o movimento, é o grupo muscular yin. Então, é isso, de eu ir em frente, eu fazer acontecer, e tem momentos que eu fico no recebimento, que eu permito que aquilo ali aconteça. E assim a gente vai organizando essas cadeias funcionais, que são musculares, que são emocionais. Então, assim, elas passam por inúmeras cadeias e inúmeras vias. Mas a proposta é que esse complementar, essas pulsões, elas aconteçam.
Então, se eu tenho uma tensão muito grande lá na minha cadeia posterior, das minhas costas, quando eu for inclinar para frente, eu vou ter uma limitação desse movimento. Se eu vou pegar alguma coisa no chão. E essas tensões são para a gente pulsões contidas na fila de espera para acontecer. Por que isso? Por que a gente fica com tantas tensões, lugares de tensões musculares mesmo no corpo? Por pouca espontaneidade. Então, se eu libero essas pulsões, que elas acontecem como ondas, eu ganho também espontaneidade. Entende que eu vou trabalhando o meu corpo e meu psiquismo o tempo inteiro, porque um está totalmente relacionado ao outro, e a cocontração ela vai considerando isso. Então, eu tenho posições que me ajudam a explorar, a me autoexplorar mais, a me bem aproveitar. Eu tenho trabalhos onde vão me trazer estabilidade nesse mundo, como que eu me ergo, como que eu me estabilizo em relação a cada momento, e eu ganho em agilidade corporal também. Então, a proposta é pegar algo que está lá na memória celular e usar para estimular o corpo e não para condicionar o corpo. Tanto que os fundamentos e as contraindicações das nossas práticas e dessas práticas é que não pode sentir incômodo, não pode sentir dor. Porque uma vez que sente incômodo e dor, eu vou falar isso no vídeo que eu vou dizer sobre atividades físicas de uma maneira mais profunda, mas uma vez que eu alcance esses lugares, eu estou induzindo e condicionando o corpo. O corpo vê como punitivo, seja isso no movimento físico, seja numa massagem, qualquer coisa que eu mexa no corpo. Se eu provoco dor, eu tenho uma grande chance do meu corpo físico ganhar muito mais resistências ao estímulo que eu fiz. Então, se ele ganha resistência, ele começa a intoxicar, porque o estímulo está acumulado e não tem resposta. É uma sobrecarga. Então, se eu faço movimentos dentro desse processo que a gente vai fazer de noção do corpo, de deixar circular esses movimentos no corpo pelas ondas musculares, pelas ondas emocionais, de uma maneira mais fluida, que eu ganhe novamente uma fluência nisso, eu ganho espontaneidade, inclusive do movimento corporal. Entende como que uma coisa vai relacionando à outra? E é isso que a gente vai trabalhando. Então, a gente trabalha cadeias musculares também, pensando em como os movimentos acontecem, fundamentados em biomecânica, em desenvolvimento humano, mas com pensamento onde que o estímulo, o vislumbre, o não incômodo, a não dor, são fundamentais, bases dessa técnica. E aí a noção do corpo, ela também, para que tudo isso aconteça, a gente desenvolve mais noção do corpo. Então a gente usa práticas, por exemplo, se eu quero trabalhar a noção do corpo, a língua é um excelente lugar para eu trabalhar isso. E a gente vai falar que a língua, ela tem 27 músculos, ela é início de várias cadeias musculares aqui do tronco. Então, se eu quero alinhar o meu tronco, eu posso começar pela minha língua. Se eu estou vendo o meu tronco travado, eu posso soltar na língua. E aí a gente vai aprendendo como que esse corpo vai trabalhando, mas de maneira prática, de maneira que você possa utilizar no dia a dia, onde eu vou trazer sim para que a gente está trabalhando aquilo, para que você ganhe presença, ganhe autonomia, tá bom? Tomara que você sinta o chamado. Até amanhã.